Cara, o que importa não é a posição no pódio, e sim a superação de limites. Porque ninguém, cara, ninguém no planeta Terra, ninguém vai parar o ser humano com a vontade indomável. Sem fingimento, com a brutalidade máxima aflorada. Isso aí é lama, só. Lama são apenas partículas de areia agrupadas em meio a aquoso, só. E essa chuva, só, o que tem, meu filho? Chuva são apenas gotas de água caindo do céu. Tá chegando, cara, tá chegando, a última subida. Vai. Brute mais, só. Aí sim, ó, sem fingimento. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Thiago Drills, DREWS, 40 anos, 10 anos de mountain bike competitivo e 38 anos de bicicleta. Comecei com 2 anos. Mais conhecido como? Bro Bruto. Começou com 2 anos por quê, Bruno? Por causa do meu pai, cara. Ele colocou a gente pra pedalar lá em casa muito precocemente, diferente de outras pessoas que levavam os filhos pra fazer outro tipo de coisa. Meu pai levou a gente pra pedalar. Acreditou mesmo no esporte, como transformador do ser humano, pra enfrentar as adversidades do dia a dia e superar com facilidade. É o que acontece hoje em dia comigo, né? Às vezes aparece tantos obstáculos, dificuldades, e eu vejo aquilo ali, já rapidamente eu me adapto e supero. Aí o pessoal, que isso, mas você nem ficou arrasado? Eu falei, working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. Isso é imensamente grato assim, por tudo que ele fez pelo Brasil aí, o carinho que todo mundo tem por ele. Isso é uma coisa sensacional, é muito bacana. Ele tá de parabéns aí pelo trabalho que ele faz, incentivando e hoje criando assim um vínculo com os bikers, fazendo uma prova de ultra que é praticamente uma coisa muito difícil. No Brasil ele conseguiu isso aí com todo o carinho que ele tem pelos apoiadores, os patrocinadores acreditando nele, então é fenomenal. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. Eu tinha conversado assim brevemente com ele em outras oportunidades, mas aqui que ele teve um contato um pouco mais próximo, assim, ele é uma pessoa 100%, né? Quando ele passa, o pessoal chama ele, tira foto e tal, uma pessoa muito carismática, né? Se tivesse mais gente dessa por aí, seria bem melhor o mundo. Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest. Isso faz parte da vida dele. O Bro, ele é meio hiperativo, até brinco com ele não para. Quando ele tá em casa, no churrasco que a gente faz, nas pistas, é a mesma coisa, a mesma pessoa, com o mesmo dialeto. Então, o que as pessoas veem nas redes sociais é literalmente o que ele é no dia a dia. eu vou buscar a galera que ficou pra trás, que aqui na Bro, ninguém fica pra trás, Bruto demais!
Então, na verdade, quando a gente era moleque mesmo, 3, 4 anos, o nosso pai levava a gente pra acampar no meio do mato, lá na Serra do Cipó. Ali foi nosso quintal de aventuras, digamos assim, né? E a gente ficava realmente solto. Minha mãe nem podia saber, né? Eles eram separados e meu pai acampava a barraca, ficava lendo e deixava a gente solto pros canyons, cachoeiras, montanha. E aí surgiu essa paixão pela natureza, né? Mais do que tudo, mais do que bicicleta, qualquer outro esporte, a gente gosta mesmo da natureza. Tava todo mundo, não previa frio, não previa fome, não previa sede. Ia pro meio do mato e fazia o que a gente mais gostava, de estar na natureza. Eu até chamei ele de pai bro, que é um pai, né? Ele faz tudo para todo mundo, não mede esforço nenhum, para qualquer um, que conhece ou não conhece, é do bem, é do mal. E essa aqui é uma parada que a gente esperava. Esse cara que virou pra mim agora falou que ele tem 25 anos de pedal, nunca vi. Buongiorno amico, ma tornate mattina. Merecer os seres humanos, eu acho que aí não tem o espírito da brutalidade compartilhada. Eu não faço isso, né, cara? Desde quando eu comecei a competir, no primeiro lugar foi 26º, depois 20º, 15, 12, 10º. Aí quando era tipo o pódio até o quinto eu ficava em sexto, aí o pódio era até o terceiro eu ficava em quarto, eu ia embora pra casa arrasado. De tanto sonhar e acreditar, né, muitas vezes as pessoas duvidavam de mim porque eu era musculosão, bombadão. Ah, esse cara não vai ser mountain biker nunca. E chegou um momento que ele falou que queria desistir do mountain bike porque não seria uma coisa pra ele e tal. Aí a primeira coisa que eu falei com ele foi pedir pra poder emagrecer, porque ele era meio bombadão, né? Só que aí a mulher dele começou a brigar com ele. Disse, não, mas o Rosinha pediu pra poder emagrecer, pra poder andar bem. Dessa forma a gente começou a treinar junto, né? Todas as quintas-feiras. E a partir desse momento das quintas-feiras a gente começou a treinar e já começou a melhorar a performance. Eu acreditei até o último momento. Me inspirei, é claro, em alguns ídolos, que hoje são até da minha equipe. E falei, se todo mundo conseguiu, por que eu não posso conseguir? E fui buscando até o dia que cheguei ao lugar mais alto do pódio. Donizete, Tudo demais, bem-vindos a Ultra Pro Mountain Bike Serra da Canastra, meu filho. Juliano, Sonho, uma experiência única
de brutalidade. Não sei se é clichê falar sobre isso, mas eu não quero perder a humildade nunca. Se tem alguém que acha que eu sou chato, marqueteiro, arrogante, maluco pode até falar, mas marqueteiro não sou, porque incrivelmente com essa história de jornada maluca toda aí, eu continuo devendo no banco. Às vezes minha mulher fica brigando comigo, eu tô no cheque especial, continuo ajudando as pessoas, continuo doando. Bruto demais! Parabéns, a Angel tá esperando vocês lá, hein? Então eu fico pensando, pode falar, cara, porque se você tiver a vontade indomável, ninguém vai te parar. Ninguém vai falar com você assim, vai lá, cara, você é brutão, você vai conseguir. Pouca gente fala isso, eu falo isso com todo mundo. Mas tem gente, esse cara por que você fica chamando todo mundo de bruto demais, cara? Pô, você queria que eu chamasse o cara de quê? Fraco demais? Vai lá, fraco demais. A gente nunca mediu esforço, nunca. Assim, tem dinheiro, tem, não tem, nós vamos fazer do mesmo jeito, no final vai dar tudo certo. Lógico, com muita responsabilidade, pensando na segurança de todo mundo, que tudo dê certo. E eu acho, até comentei com os meninos esses dias, antes de começar, que eu acho que tudo dá certo pela vontade, sacou? Às vezes tem gente que tem a grana, mas não tem a mesma vontade, às vezes não dá tão certo, mas a vontade é tanta e a gente vai correndo atrás e no final tá tudo certo. A Caiaca, que é a cidade do meu pai, que é uma cidade do interior de Minas, tinha um sítiozinho lá da nossa família, que passava também as férias inteiras lá, cavando barranco, descendo rio escondido, procurando as coisas. Então realmente a gente, pela influência familiar do nosso pai principalmente, a gente ficou sempre no mato, assim, era o bicho do mato mesmo. E até onde você acha que vai, cara, essa aventura tua com o Bro aí? Olha, até o fim, né? Não tem jeito, a gente fala, se um dia a gente parar de competir, a gente vai fazer montanha, vai fazer caminhada, né? Que como o meu pai, por exemplo, fiz a trilha de Machu Picchu, dei uma volta no Mont Blanc, fomos ao campo base do Everest. E o Bro sempre já estava nessa época casado, então para ele era difícil. Meu pai era tão assim, ligado a gente que ele levava a foto dele junto pra tipo, a gente tirar a foto no campo base do Everest. Aí tinha a fotinha do Thiago assim aparecendo. Cara, a minha história com ele é muito emocionante, porque meu irmão que eu achei na vida, entendeu? Tem meu irmão também que é meu irmão, meu grande parceiro, mas é um cara que eu achei na vida, entendeu? E ele chegou, estava dentro de uma banheira de gelo, numa corrida aí, em algum lugar, não lembro, mas eu lembro do momento que ele chegou com o peitão dele, igual ela falou, um líder, quero que seja da minha equipe. E eu, como já tinha 2, 3 amigos meus, que é o Rosinha, o Chicão e o Geraldinho, que já era da equipe, e eu, esses 3 amigos, já íamos pra corrida sempre juntos, nós 3. E ele viu que eu também era desse meio desses caras. Foi me convidou para ser da equipe e até hoje tudo bem, felicidade. Muito agradecido por ele, então, ter encontrado esse cara no teu caminho.
é o seguinte, cara, eu tenho certeza que se um dia eu precisar de um rim, cara, uma doação maluca, eu acho que ele cede um pra mim. Um dia desse eu tava pedalando com ele, o chefe, vai devagar, cara, na descida, eu desci, fui embora. Aí ele me alcançou e tal, aí começamos a andar no plano, aí ele falou assim, ô chefe, não desce daquele jeito não, cara, por favor, desceu muito rápido, arriscando. Aí beleza, ele foi embora, fiquei pensando aquilo ali e tal, aí chegou em casa, nós tomamos um açaí, aí ele falou assim, ô chefe, faz aquilo mais não, se você tá arriscando demais e tal. Não entendi muito bem não. Aí um dia a gente foi comer pizza, eu, ele, minha esposa e minha menininha. Aí ele falou assim, ô chefe, vou te contar um negócio aqui, cara, por que eu fico tão preocupado com você quando você tá descendo, fazendo alguma coisa arriscada? Porque sua mulher, essa aqui, falou comigo uma vez, cuida do meu amor pra mim. Minha mulher também fica preocupada comigo. E minha menininha, né, 2 anos, eu não quero perder minha filha, claro que não. Quero viver ainda até os 104 anos, se Deus quiser. E eu tenho realmente muitos anjos que cuidam de mim, eu acredito nisso. Na força realmente da fé. Sou brutão e tudo, mas eu tenho minha fé, eu acredito. Além de ter essa energia toda aí, a energia talvez hoje em dia vem do céu, né, o pai dele, vulgo Vavá, que também considerado como meu pai, que ele mesmo já falou com o Brozão, o Thiago. Esse cara aí é o amigo que eu mais gosto de você. Porque eu me senti que a vibe era diferente, entendeu? Nossa, e ele traz esse legado todo do pai dele, entendeu? E ele quer seguir isso. Hoje em dia tem essa coisa, estrutura bacana aí, o profissionalismo todo, que é bacana pra nós, que é legal, é muito legal, mas ele não quer deixar a essência do pai dele ficar pra trás. Competi uma prova, 5 horas de viagem na duríssima estrada de Valadares, em pleno feriado, por amor ao esporte, por amor a tudo que eu faço. Tô aqui, ó, com 15 km de prova, quebrei minha roda, fiz uma mochila com a minha bike, mas não fingi, fui até o final. Acabou minha água, fui pra superação, peguei água no córrego maluco, mas não fingi. Tomei água no córrego, mas não fingi. Quando tudo tava desesperador, a sair no pelo, o sol ele deixou de ser paisagem e passou a aniquilar o ser humano de repente. Mas bem hidratado, nós vamos mais longe. Tudo demais.